Olá, pessoal, sou Celso Saito Olá, eu sou o Luiz Gustavo. e desta vez, neste episódio, iremos falar de IA. Não vai esvaziar o escritório, vai exigir que ele seja melhor. KPSCast revela como Opti Space transforma a gestão de espaços em investimentos e conexões reais. Bom, Luiz, desta vez vamos falar de uma coisa que quase ninguém está falando, não tem matéria, não tem publicação sobre tal do IA, da inteligência artificial, mas por que a gente trouxe isso para a pauta? Porque é modismo ou tem uma correlação direta com a gestão de workplace? Bom, antes de mais nada, deixar as pessoas tranquilas, não arranquem os seus cabelos, não fiquem desesperadas. O escritório continuará existindo por mais que a gente avance com a IA. Mas o grande ponto da IA, e está todo mundo meio que cansado de saber disso, porque se fala muito nisso, são as tarefas que são mais rotineiras, são meio automáticas que a gente tem no dia a dia do escritório, que vão ser jogadas para IA. Eu, falando com amigos, eu pego o contrato, jogo na IA, no meu assistente, ele lê lá os contratos, compara as versões, vê o que mudou, eu analiso as respostas dele, faço meus comentários, ele analisa de novo, mando fazer um e aí mando para o jurídico. E aí eu ganho tempo para poder ter uma relação mais saudável, mais próxima com o meu time. Eu começo a ter tempo para desenvolver, né, o meu time. Seja na questão do alinhamento maior, conhecer mais as capacidades do time, melhorar o que a gente. E hoje se fala de novo, se fala bastante em soft skills, ainda mais porque IA vai pegar aquela parte mais burocrática, mais rotineira, e a gente vai desenvolver os soft skills. Então, eu vou ter tempo para atividades mais humanas, vão ser bem literais, humanas, que é relacionamento, treinamento, aprendizado, socialização, aprofundamento de cultura. Tem isso também, não é? Porque a cultura não é o que o meu chefe pensa, mas como nós interpretamos aquilo que a empresa nos passa, que a empresa nos comunica e aquilo que a gente devolve para ela, né? Porque é uma via de mão dupla, essa questão de cultura, né? Então, a IA vai permitir isso. E o que isso vai impactar no espaço? Vai impactar da maneira de que eu vou ter que ter espaços mais bem equilibrados na relação entre espaços individuais, espaços de colaboração, fechados e abertos, e aí só pegando um pouquinho do gancho do nosso episódio passado, que a gente falou sobre salas, espaços de reunião, mas aí eu agora falo um pouco mais desses espaços de reunião mais abertos, e que podem ser uma cafeteria, um espaço ao ar livre, quando existe essa possibilidade, espaços de contemplação, espaços que eu possa ter acesso a visuais externos para eu trabalhar com o meu time de uma maneira mais lúdica. E existe uma questão neurológica, eu falo isso muito para os meus alunos. Se você precisa de espaço para planejar, para olhar para frente, aquele pensamento, eu tenho que planejar algo para daqui 6 meses, daqui 3 meses, você nunca vai ficar, você não pode ficar de cara para uma tela, virado para uma parede. Você tem que ter o vislumbrar o longe. Você tem que ter amplitude visual. Por quê? Porque é diretamente relacionado a você liberar o seu cérebro, ou condicioná-lo, ou
dar o gatilho correto para que ele pense longe. E eu falo para mim mesmo, se eu preciso fazer um trabalho muito mais focado, eu estou aqui num desenho, trabalho braçal, eu estar do jeito que eu estou neste momento, olhando para a parede com a tela bem na minha frente, perfeito, eu vou me concentrar e vou focar. Agora, se eu preciso fazer um pensamento mais lúdico, eu preciso dar uma viajada, eu pego o meu notebook, vou para a varanda e lá eu tenho acesso ao visual externo. Eu olho longe. E aí, se eu preciso também programar alguma coisa para daqui a algum tempo, fazer um planejamento que o cliente pediu, eu uso dessa maneira. Então, esses espaços agora vão ser muito importantes, porque a atividade em si vai ser mais frequente, né? E eu acho que é por aí. O que que você entende também, Celso? E aí, só reforçando, né? E aí, para deixar claro para as pessoas que muitas coisas que nós estamos compartilhando aqui não é das nossas cabeças, a gente está se balizando de pesquisas globais, né? E dentro dessas pesquisas, tem um paradoxo que fala que quanto mais IA está sendo adotada, né, as pessoas estão otimizando as atividades rotineiras, repetitivas delas, elas precisam de menos tempo sozinhas, ou seja, elas têm mais tempo para trabalhar de forma colaborativa e preferencialmente presencial. Olha só que Uhum, interessante, né? Então é justamente o oposto do que alguns estão temendo com o avanço da tecnologia da IA. E aí, dentro desse estudo que você conseguiu coletar para a gente compartilhar, o perfil do AI Power User, 30% da força de trabalho global, ela é mais jovem, ao mesmo tempo é mais sênior, entretanto, ela é mais inovadora. E por ser mais inovadora, ela traz uma outra característica que está sendo aflorada, que é o relacionamento com o time, ou seja, mais uma vez, o trabalho colaborativo, né? As pessoas acabam tendo que ampliar o vínculo, né? Ela tem que estreitar e fortalecer isso daí para uhum, que o trabalho colaborativo aconteça de fato, né? Porque se a gente vai ter mais tempo entre seres humanos, né, e começar a ter atrito em função disso, a gente vai ter uma ruptura na jornada de trabalho. Não é essa a ideia. Por isso que o ambiente construído tem que proporcionar que eles consigam trabalhar de uma forma única. Eu costumo dizer também, eu já falei isso em outra ocasião, que muitas das vezes o resultado de um bate-papo informal na Copa era muito mais produtiva do que uma sala formal de reunião. O que que você diz, Luiz? exato. Eu concordo plenamente. E você estava falando e eu fiquei pensando, né? O pessoal hoje, e aí pegando um outro dado da pesquisa, o pessoal está querendo ir para o escritório para focar, né? Fazer trabalho focado. Esse é o primeiro item, por questões diversas. Mas você imagina que o trabalho focado daquela pessoa, na verdade, vai começar a ser feito por um agente de IA que ela mesma criou. Falou, ó, eu vou fazer um trabalho focado no escritório. Só que o trabalho focado que eu vou fazer é para me liberar. Por exemplo, eu vou trabalhar com uma IA para me liberar, para eu fazer alguma outra atividade que eu faça em grupo ou individualmente também, mas que precise do meu olhar, do meu insight, do meu pensamento. Então, a gente vai ter essa adoção, essa otimização, e aí a gente vai ter. Imagine se você ter tempo para conhecer mais aprofundadamente os potenciais do teu colaborador. Grandes, grandes líderes, numa primeira conversa, eles já entendem bastante o potencial, mas vou pegar na média. Não é tanto assim. O trabalho é tão atribulado que às vezes você está pedindo para uma pessoa fazer uma determinada tarefa que não é ela.
Ela não vai conseguir fazer aquilo no tempo, não porque ela não é competente, mas não é o skill principal dela. O skill principal dela é outro. Mas que você não tem o entendimento porque a coisa é tão maluca, está tão a dia, e você trata todos a partir da mesma lente, que aí você não está conseguindo tirar todo o potencial daquelas pessoas, todo o potencial que ela tem. E você acaba se frustrando e frustrando o teu colaborador, o teu subordinado. Então, e aí as pessoas podem até perguntar, ah, mas você não está falando então de espaço de trabalho, você está falando de relação profissional, mas toda relação profissional impacta no ambiente de trabalho. Por quê? Porque se eu tenho uma relação, vamos pegar exemplos simples do jeito antigo de fazer, fazer projeto. Eu sempre tinha sempre a diretriz que era a sala do chefe na frente do time. Por quê? Para que eu possa ver o meu time. O cara não tem mais sala. A mesa do chefe na ponta, olhando para o time, como se fosse no call center, olhando para o time ali. Ele não está do lado, ele está de frente olhando para o time. Que nem na mesa de casa. Tá? Antigamente, o patriarca, né, ou a matriarca sentava na ponta da mesa e o restante da turma do lado. Ou o mais velho sentava na ponta da mesa e a turma sentava do lado. Mais ou menos a mesma coisa, né? E aí, hoje, a gente muda isso, né? Mas tem mais coisa, né, Celso? Tem mais coisa aí, não? Então, essa imagem remete muito à época industrial também, né? Que os chefes, né, precisavam fiscalizar a operação ponta a ponta. Né? Isso mudou muito, o modelo de trabalho mudou. E a tua fala de conhecer melhor os elementos, né, os integrantes que compõem a equipe, me lembrou do tal do job rotation, que Uhum. para mim é uma grande sacada em que você permite que cada profissional que trabalha na sua empresa possa apresentar o melhor resultado dentro do skill que ela melhor se dá. Não é a formação que ele teve, não é a experiência anterior que ele teve. Às vezes, ele se formou num assunto por imposição dos pais, por uma imposição do mercado, por uma questão financeira, porque essa profissão paga mais ou a renda é melhor. Tem N fatores que levam o cara a ter um diploma XYZ, assim como a área de atuação dele. Mas o job rotation, para mim, é a melhor ferramenta que a empresa pode ter para validar onde cada elemento vai ser o mais produtivo possível para a própria empresa. E isso, eu estava conversando num evento de mercado e o nosso colega passou, aliás, está nesse processo. E eu perguntei, Nossa. né? Poxa, mas como que isso funciona, né? Não, toda vez que abre uma vaga interna, né, e a pessoa tem interesse de exercer aquela atividade, ela se candidata, se ela passa, ela migra de área. Fala, mas e a tua cadeira, né? Quem que vai fazer a tua atividade? Não. Aí faz parte do próprio processo colocar alguém na cadeira dele e tal. Aí a segunda pergunta que eu fiz, e se não der certo, né? Você se não se deu bem, ou a área não te aceitou, ou vice-versa, como que funciona se já tem alguém na tua antiga cadeira? Né? Você volta para ela tal? Ou não? Isso é tão maduro, já está aculturado isso, que a pessoa que cobriu a minha cadeira sai numa boa, volta para dele ou vai para uma outra oportunidade, e a roda gira numa boa. E acaba gerando várias possibilidades que no modelo tradicional não acontece. E aí, em função de tudo isso, Luiz, a pergunta que eu quero pedir para você ajudar a falar sobre workplace ligado a isso, como que o ambiente construído pode favorecer e alavancar esse tipo de política
estratégia de aumentar o potencial de cada colaborador dentro do skill dela e não o direcionado pelo mercado ou pela condição que ele se encontrava. Boa essa pergunta, não? Essa pergunta é boa. Muito boa. Eu acho que o principal é o espaço inspirar e dar segurança para que a pessoa possa se jogar, né? Porque eu chamaria isso de se jogar no desconhecido, né? Pô, gosto, leio sobre o assunto, mas nunca fiz. Pô, vou lá fazer. Assim, como o assunto é IA, a IA está aí para ajudar nisso também. Ela vai acabar servindo como uma ferramenta, mas falando especificamente do espaço de trabalho, ele tem que ser inspirador nesse sentido. Ele tem que ser acolhedor. Por quê? Você vai para uma atividade, vai exercer uma atividade nova. Talvez você precise de um pouco de mentor, de, de, de um mentor, de mentoria. Ou você precisa de um pouco mais de treinamento. Ou talvez você precise de uma tecnologia específica, e- ou um tipo de lugar um pouco mais reservado, tranquilo. Então, tudo isso, o espaço tem que te oferecer, o ambiente vai te oferecer isso, o espaço de trabalho vai te oferecer isso, né? Então, eu preciso de uma sala que tenha a tecnologia XPTO, tem. Ou vou precisar de um espaço mais quieto, porque é um trabalho que eu vou precisar ter momentos de concentração mais profunda, tem. Eu vou precisar aprender. Eu vou precisar aprender. Ah, vai ser um treinamento online? Tem que ter um espaço onde eu possa assistir esse treinamento, interagir com o treinamento e não estar numa estação de trabalho junto com todo mundo também. Ou se há um treinamento que eu só vou ter que ouvir, eu não vou ter que falar, tudo bem. Estou num espaço que me permite isso. Eu estou com fone para isso. Eu preciso de uma sala one-on-one para o meu mentor me dar direcionamento. Ou eu tenho que participar de uma sala de treinamento com um monte de gente. Então, né? E isso tudo vai depender muito também da cultura da empresa. E eu acho que o que você falou, Celso, eu gostaria até que você elaborasse um pouco mais também sobre isso, o que essa a cultura, o que essa maturidade de processo pode ajudar também a dar feedback para quem vai projetar o escritório, né? Muito bom, Luiz. Então, seguindo a linha da explorar o melhor potencial de cada ser humano, né, o ambiente, né, culturalmente tem que ser extremamente maduro e o espaço físico, como você bem colocou, né, tem que proporcionar essa acolhida, eu diria, para a pessoa se sentir muito confortável e vá para as cabeças, sem medo de ser feliz, né? Se a Uhum, cultura da empresa permite e adotou essa estrutura, ela não pode temer, ela tem que acreditar. Mas antes de mais nada, ela tem que acreditar nela mesma. E se o espaço físico não acolhe, não abraça essa pessoa, talvez a gente está inibindo um potencial para ser explorado numa outra atividade, que não é a natureza dela inicial. Então tem a ver um uhum. pouco, para mim, com relação a propósito. Mais uma vez, eu tenho certeza absoluta, se as pessoas pudessem simplesmente adotar uma atividade profissional sem pensar em remuneração, quanto que ela vai ganhar, o quanto que o mercado paga para determinadas atividades, hoje elas fariam qualquer outra coisa menos o que ela está fazendo hoje, Ah, eu concordo com você. né? Eu receio que a gente vive numa mentalidade extremamente capitalista, onde o foco é
qual que vai ser o meu salário, qual que vai ser o tamanho do meu bônus, qual que vai ser o leque de benefícios que eu vou ter, e aí eu vou procurar um emprego que me entregue isso daí, ou que eu receba essa lista, né? E aí acaba forçando a natureza do ser humano. E aí, fazendo um trocadilho, e fugindo um pouco do contexto do nosso podcast, mas por que será que surgiu o burnout? Para mim, a explicação é que a gente está forçando a própria natureza humana. O cara está trabalhando contra a vontade dele por uma questão de salário, por uma questão de status, por uma questão de cargo, ou seja lá o que for. Mas voltando no contexto aqui, Luiz, né, tem duas questões que eu quero, né, dialogar contigo, que é o seguinte: a gente está falando de IA, especificamente nesse episódio, mas tem muita empresa que simplesmente não adotou ou não permite, pior, né, não permite que as pessoas que trabalham para ela utilizem a IA. Tá? Eu não estou querendo fazer juízo de valor, não estou querendo falar o que é certo e o que é errado, mas acontece. Isso acontecendo, né, eu receio que, num segundo momento, ela vai sentir o peso dessa decisão de não adotar essa tecnologia, achando que vai estar protegendo ou qualquer outra razão ou motivação para ela não aderir a essa. Não é tendência, é fato, né? Não tem mais como voltar atrás, tá certo? Uhum. Mas essas que ainda não adotaram ou estão adotando agora, você falou negócio de aprendizado, etc e tal. Quem acha que quem está adotando IA não precisa mais estudar, me desculpa, na minha opinião, está extremamente enganado. Tem que estudar muito mais para poder usar da melhor forma possível qualquer IA que se for adotar. E aí, dentro desse Sim, estudo, tem também alguns indicadores aqui que as pessoas, né, os grandes usuários dessa tecnologia, ela precisa de um tempo sozinha, sim, mas ela também precisa de um tempo para ela se concentrar, para aprender a usar a própria tecnologia. E aí, para se devolvendo a bola aprimorar, para né? você, Luiz, eu quero te pedir para falar um pouquinho sobre a pergunta que todo C-level deve se autofazer, que é: o nosso escritório serve para quem usa IA? Então, primeiro de tudo, né, que a gente usa, a gente usa IA para que processo? Para que tipo de atividade? Que tipo de apoio a gente tem com as IAs? A partir desse princípio, a gente vai entender que tipo de espaços, em que quantidade e em que quantidade a gente vai precisar. Porque recuperando o dado que você estava comentando na sua fala, os os early adopters ou os hard users de IA, eles conseguem aumentar, eles precisam e eles exigem um tempo maior de aprendizado. A gente está falando de 12% em relação a 8% do tempo dedicado para aprendizado dos late adopters, aqueles que estão demorando, começando a adotar, enquanto outros já estão na enésima IA, o cara está começando no chat GPT, vamos pôr dessa maneira, né? Já, dado que a gente tem um monte de outras IAs, tem saído gráficos e gráficos mostrando, antes você fazia isso, agora você usa assim. Antes, cada dia sai um no LinkedIn. É fantástico isso. Mas é justamente o entendimento disso para você aprimorar o teu conhecimento, para daí cada vez mais você retroalimentar a IA dentro do seu processo, para ela te dar resultados cada vez melhores,
e você também ter resultados cada vez melhores na atividade que você exerce. Porque ela é é o seu estagiário que vai fazer o trabalho braçal de algo que precisa do seu input, e aí está a grande questão de estar sempre aprendendo e aprendendo cada vez mais de maneira correta, de maneira intencional, não aprender por aprender. Ah, porque está todo mundo aprendendo isso, eu vou aprender. Eu vou falar por mim. Chegou um determinado momento que eu queria aprender linguagem, Python. Eu falei, não, eu vou aprender a linguagem da IA, vou criar uma IA. Não é bem, para mim não era bem por aí. Tanto que eu falei, não, pera. Dá 10 passos para trás, olha de novo e vê, é por aqui? Não, é por ali. Então você vai por ali. E o escritório, o espaço de trabalho tem que dar essa possibilidade. Não, nós vamos por aqui. Não, mas peraí, a gente precisa ir por aqui, por que não ir por ali? Se já tem algumas coisas que a gente já pode utilizar e, de repente, se a gente quiser aprimorar isso, a gente faz com o aprendizado. E aí eu tenho que ter o espaço correto para esse aprendizado. Ah, então é uma salinha de aula com um monte de cadeirinha e mesinha, e um cara lá na frente mostrando um monte de vídeo? Não. O aprendizado ele é individual, ele pode ser em grupo, ele pode ser uma discussão em cima de um case, em cima de uma análise feita, um resultado que saiu de alguma atividade que se testou usar a IA e o resultado não foi muito legal, é um lessons learned que você vai discutir de uma situação de trabalho que não deu muito certo, adotando a IA, por exemplo. Então, tem uma série de dinâmicas que vão acontecer no espaço que vão precisar de tipologias, né? De um cardápio de tipologias maior ou menor a depender de, de o quão imerso nesse mundo novo e o quão adaptado se está nesse mundo novo e o que ainda vai se adaptar, né? Então, são essas questões que vão impactar no, no futuro do espaço de trabalho. A gente falando agora de futuro do espaço, a gente já sabe o que está acontecendo hoje, mas são adaptações meio rústicas para aquilo que está por vir ainda. Né? Eu acho O, isso. o que fica para mim desse nosso bate-papo, Luiz, para a gente resumir, mais uma vez a gente vai bater nessa tecla, gente. Tem que coletar informação. É fundamental, né? Sem dados, não chega a lugar nenhum. Mas não é É dado por isso. dado, não é qualquer tipo de dado, é dado qualificado, planejado, né, filtrado, analisado. O assessment é fundamental para a gente aprofundar. E aí, ligando todos esses pontos, o que me ocorreu, Luiz, é o seguinte: imagina que a gente consiga fazer um grande acervo do perfil de cada profissional que trabalha dentro de uma empresa. Você conhece o ser humano antes de um número de crachá, e aí eu vou saber que o Luiz é sinestésico, o Celso é auditivo, o fulano é visual, o ciclano é não sei o que lá. E aí, esse acervo de informações, quando você vai para um ambiente de aprendizado ou de co-construção de um projeto ou de um desafio de resolver um problema, e aí todos esses elementos estão numa base de dados, que é a IA, ao participar deste processo, né, de aprendizado, de evolução, de desenvolvimento, ela vai trazer elementos diferentes, onde vai atender o sinestésico, o auditivo, o visual, etc. e tal, ao mesmo tempo, trazendo as mesmas informações, só que com sensoriamentos diferentes, Uhum. onde todos os elementos participantes são integrados naquele momento de co-construção. Então, imagina o resultado que vai aflorar disso tudo, ao invés de aquele modelo tradicional de escola, né?
quando a gente foi estudante no primário, que ia uma professora lá na frente, ficava escrevendo, 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 e as bestas copiando, copiando, copiando. Isso já tem um estudo, né, dentro da pirâmide de aprendizado. Esse modelo antigo, a retenção de conhecimento e de informação é 5%. Imagina. Né? E aí, pegando o gancho da tua fala, quando fala da dinâmica do aprendizado, a gente consegue potencializar para acima de 85% quando a gente proporciona que a pessoa que está aprendendo alguma coisa ensine esse item para uma outra pessoa. Olha que legal. Então, se a gente consegue construir um ambiente que consiga proporcionar um ambiente, né, de qualidade, de segurança, que o cara se sinta confortável, de mesmo não sabendo ou em fase de aprendizagem, poder externar e replicar, né, o que ele absorveu ensinando outra pessoa, para mim é os melhores dos mundos, porque eu sou de treinamento. Mas para finalizar, faz o fechamento para a gente, então, desse nosso encontro de hoje, Luiz. Então, pessoal, não fiquem desesperados. A IA está realmente aí para ajudar e liberar os times dentro das empresas para ter um trabalho mais colaborativo, para trabalhar, eu brinco, né, no cerne da atividade de cada um. É um pensamento mais estratégico, uma análise de insights. Eu tô doido, por exemplo, aqui eu tenho consiga chegar na IA que me gere um projeto executivo bacaninha que eu só tenha que revisar para que eu me dedique para o trabalho criativo de conseguir ter as ideias, porque no final das contas a gente precisa da IA para potencializar, mas executar ideias, pensamentos que nós temos, que nós criamos em conjunto ou individualmente. E o espaço onde tudo isso vai acontecer é o escritório. E a gente precisa adaptar o escritório para essa nova realidade. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal. Nos vemos no próximo episódio.